Oi, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Diana e eu sou astróloga e taróloga. E hoje nós vamos ler a sinastria da Ludmilla e da Anitta. Para quem não sabe o que é sinastria, é uma técnica astrológica em que a gente vê dois mapas interagindo, ou seja, a interação de duas pessoas, a relação dessas duas pessoas. E sinastria geralmente casal faz, para ver a relação amorosa deles, né? Como é que é ali os dois amorosamente. Mas a sinastria pode ser calculada realmente com qualquer interação entre duas pessoas. Pode ser profissional, amorosa, de amizade, qualquer tipo de relação. Aqui eu tô vendo uma relação profissional, né? E vamos descobrir por que que as duas não se bicam. Mas vamos lá, Titi aqui vai explicar para vocês. Isso aqui é a sinastria. Tem um mapazinho aqui em vermelho e tem um mapa em azul. O mapa em azul é da Anitta e o mapa em vermelho é da Ludmilla. Coloquei uma colinha aqui, ó, para vocês identificarem os símbolos, tá? Só que tem uma diferença. Esse mapa aqui é ocidental e esse mapa aqui é védico. Aí, se você for ver, ó, o sol da Ludmilla tá em touro. Quando a gente vê aqui, né, porque o vermelhinho é a Ludmilla e o azulzinho é a Anitta, a Ludmilla ela tem o Sol em Áries. Tá errado, Diana? Não. É porque aqui o mapa foi calculado pela astrologia védica, então os dados vão mudar. Mas a gente não vai ver aspecto por aspecto individual de cada uma. A gente vai ver a relação das duas. Então, por isso que eu preferi usar o mapa astral védico, porque ele é muito mais rico em informação. Ele é muito mais indicado para mapa astral de sinastria. Mas antes da gente ler a sinastria das duas, vamos dar uma espiadinha aqui no mapa de cada uma. Salientando que eu não achei o horário certinho das duas na internet. Então eu estipulei um horário. Por quê? Porque eu vi que a Anitta tinha ascendente escorpião e tá na cara que a Ludmilla tem ascendente em Ares. Então eu calculei os mapas com esses ascendentes. Então vamos lá, né? Dona Ludmilla tem Sol em Touro na casa 2, ou seja, faz bem pro ego dela ela estar apegada às raízes dela, ela estar apegada aos hábitos, aos costumes, à educação que ela teve. Isso faz todo sentido porque ela sempre fala, né? Ela sempre faz questão de dizer de onde ela veio, de como foi a educação dela, entre outros mil aspectos que ela sempre fala, né? Tanto que fala, a Ludmilla, a fama não afetou ela, ela sabe muito bem das raízes dela, é exatamente por isso. Lua em Peixes na casa 11, ou seja, ela se sente emocionalmente nutrida quando ela faz bem o outro, quando ela faz bem a uma sociedade, né? Quando ela abraça uma causa social. Ela é muito sensitiva, isso é ótimo para o campo artístico, até porque ela tem uma Vênus na casa 12, então ela realmente se sente muito bem fazendo o que ela faz. Ela tem um Marte em Leão, que é extremamente criativo, ela sabe se impor, ela sabe do brilho pessoal que ela tem, ainda mais com ascendente em Áries, então ela não tem vergonha de se expor, de expor os outros, de falar, de botar lenha na fogueira, não tem medo, ainda mais com uma Vênus em Áries, que adora um barraquinho, mas ela, na maioria das vezes, ela gosta de criar o barraco pra se resolver com as pessoas mesmo, por conta da Vênus na casa 12. Touro é um signo muito estável, é um signo de terra. Então não faz bem pra ele quando tá pisando em ovos ou quando a relação, né, com outra pessoa tá assim, tá meio estremecida. Touro, ele almeja a sinceridade, almeja a transparência. Então a Vênus em Áries dela aqui dá um ímpeto pra ela ter mais coragem ainda de resolver as coisas e ficar tudo na paz, ficar tudo no conforto, num conforto até emocional, porque é isso que Touro almeja. Um ponto importante: Ludmilla não é vitimista, por mais que ela tenha uma lua em peixes. Lua em peixes é como ela se sente emocionalmente, mas como a pessoa se coloca numa posição de vítima, é o Mercúrio, a gente analisa pelo Mercúrio e pelo Marte. O Marte de Leão é muito generoso e ele não gosta de mimimi, ele não gosta de drama. Por mais que ele seja um dramático, seja um teatral, mas ele não faz um drama para se vitimizar. Ainda mais com Mercúrio em Touro. Mercúrio em Touro é muito prático. É um pouquinho lerdinho, porque ele tem certa preguiça de pensar, mas não é vitimista. O peixe está na lua dela. É como ela se sente emocionalmente. Então, ela fica muito triste quando ela não se sente confortável em todos os aspectos da vida. Mas vitimista ela não é. Mas ela é teimosa. Touro é teimosa, ainda mais com Mercúrio em Touro. Então, por mais que ela seja receptiva por ter uma lua na casa 11 que gosta sempre de desconstruir as coisas, ouvir a opinião do outro, é muito difícil mudarem a opinião dela. Mas ela se transforma de uma forma muito boa. Tipo, por exemplo, depois dessa treta, realmente ela vai amadurecer num nível absurdo, porque ela tem Plutão em Escorpião e na casa 8.
Outra coisa, por mais que a Ludmilla aí tenha essa fama de barraqueira, pela Vênus em Áries, o ascendente em Áries, ela não mistura as coisas. Por quê? Porque ela tem ascendente em Áries, e ascendente em Áries, se você ver, tem as casas certinhas em seus signos, certinhos. Então ela não mistura, sabe? O profissional tá no profissional, o pessoal tá no pessoal. Então, pra ela tá a ponto de explodir, ainda mais sendo taurino, que é mega passivo com uma lua em peixes, ou seja, ela é uma pessoa muito boazinha, é complicado. Ela tava aí realmente saturada. Já a dona Anitta tem o Sol em Áries na casa 5, ou seja, faz muito bem para o ego dela se colocar em primeiro lugar sim, se amar, falar dela, ela em primeiro lugar sempre, é o Sol dela aqui em Áries na casa 5. Ela tem a lua em Câncer na casa 8, então quem conhece ela a fundo sabe que ela é uma pessoa muito intensa e muito carente. Com isso, ela sempre quando ela vai falar, ela expõe os sentimentos dela. Mercúrio está em Peixes, então é inevitável ela não falar dos sentimentos dela, ainda mais Mercúrio estando na casa 5. Ela sempre vai se colocar num papel não necessariamente de vítima, mas ela sempre vai fazer a leitura da situação como ela se sentiu. Tem o Marte em Câncer na casa 9. Ela é completamente manipuladora, sabe aquela pessoa, eu posso ser livre, você não. Tipo isso. E ama fazer joguinho, principalmente em relação afetiva amorosa. E é engraçado, né? Porque ela é muito carente, ela tem uma necessidade absurda de ter alguém, de ter um parceiro, mas ela tem Vênus em Áries gosta de desafio. Por isso que ela fica sempre trocando de parceiro, porque ela não aguenta muito tempo. Por mais que ela tenha aí uma Vênus na casa 6, ela não aguenta muito tempo uma relação, porque ela precisa ser o centro das atenções, sim. Ela é muito, gente, ela é extremamente carente. Então ela vai sempre manipular a situação para a culpa ser do outro. Mas na verdade é ela que tá enjoando muito fácil. Ela que quer o desafio, ela que quer o barraco, ela que quer a adrenalina sempre. E o meio-céu dela tá em quê, gente? Meio-céu é o propósito de vida, né? O que a gente quer até para nossa carreira profissional. Leão, né? Então ela quer realmente ser o centro das atenções, ela quer muito brilho, ela quer mandar nos outros. É isso que faz bem ela em todos os sentidos. Ela quer ser o centro das atenções. Gente, já falei pra caralho e não falei nada, né? Falei bem pouquinho de cada uma. Agora vamos analisar aí a relação delas. Começando pelo Sol, ó, essa bolinha aqui. O Sol de Ludmilla, que eu falei que ela é vermelhinho, está na casa 6 de Anitta. É como se Ludmilla estivesse entrando na vida de Anitta, então é como Anitta enxerga Ludmilla. Ela enxerga como? A casa 6 é a casa do serviço, é a casa da utilidade. Então, na cabeça de Anitta, Ludmilla tá aí para servi-la? Talvez, para ser muito útil, para ser parceira, para ajudar ela? Pois é isso aí. Já a Anitta está entrando na vida de Ludmilla pela casa 1. Ou seja, Ludmilla enxerga a Anitta com muita autonomia, como uma pessoa que quer mandar, que quer se exibir, porque a casa 1 fala muito do eu, fala muito do ego. Então, Ludmilla sempre tem a impressão de que a Anitta quer se mostrar para ela, né? A Lua, eu não vou falar dela, porque é muito íntima e numa relação profissional não cabe. Mas Mercúrio, que é a forma de comunicação. Mercúrio de Ludmilla está na casa 7 de Anitta. Ou seja, a Anitta, ela se sente muito confortável para conversar com Ludmilla, para ter aí uma DR, para conversar o que ela quiser. Principalmente para desabafar até sobre relacionamentos dela. Mas aí são choices, né? O livre-arbítrio da Anitta. Mas ela se sente completamente à vontade para conversar com a Ludmilla. Já o Mercúrio de Anitta está na casa 12 de Ludmilla, ou seja, elas se sentem muito bem para, de certa forma, desabafar uma com a outra, sabe? A Anitta, ela já tem naturalmente uma fala muito emocional, mas a Ludmilla, ela consegue compreender a Anitta de uma forma muito íntima mesmo, até porque a lua das duas estão em signos de água. Então, se elas quiserem, elas vão se entender muito bem. Mas elas gostam o quê? Elas gostam de treta. As duas têm Vênus. Cadê? Vênus em Áries. A Vênus já diz respeito do que a gente gosta em uma relação, independente se é amorosa ou não, mas do que faz a gente se sentir bem dentro de uma relação. As duas aqui a gente já viu que gosta muito de desafio, mas como é que uma enxerga a outra aqui? Ó, Vênus é esse símbolozinho aqui, Vênus de Ludmilla está na casa 5 de Anitta. Então, a Anitta, ela se sente muito. Ela sente que a relação das duas é muito divertida, é muito brincalhona, é muito criativa. Então, até para trabalhar as duas juntas, elas conseguem criar coisas muito legais. Assim, em termos de música, de conteúdo. A Anitta, ela curte fazer aí uma parceria com a Ludmilla.
Já a Anitta tem Vênus na casa 1 da Ludmilla, então é a Ludmilla que tá recebendo a Anitta, né, então a impressão que a Anitta deixa na Ludmilla, que é o quê? De uma pessoa mandona, de uma pessoa que quer o brilho só pra ela, a relação é essa, né, que a Anitta ela tem que ter aí o destaque. Gente, lembrando que eu não estou colocando a minha opinião aqui, eu só tô fazendo a leitura dos mapas, eu não tô colocando minha opinião. Se eu colocasse minha opinião, meu querido. E o Marte? O Marte é realmente a atitude, de como uma enxerga a outra em termos de atitude, de ir lá fazer as coisas. Cadê Martezinho aqui, ó, Marte aqui, ó. Marte de Ludmilla está na casa 10 de Anitta. Então, a Anitta enxerga a Ludmilla como uma pessoa muito profissional, inclusive, hein? Uma pessoa realmente original em termos de criatividade, né? Ele sente que ela estando com a Ludmilla, ela sente que a Ludmilla é, ela vai agregar muito profissionalmente a Anitta. Será que ela usa a Ludmilla? Ih, gente, tô causando aqui. Porque, né? Lembra que a Anitta, ela enxerga a Ludmilla como alguém que deve servir ela? Então, será que ela abusa? Gente. E o Marte da Anitta? Tá em que casa da Ludmilla aqui? O Marte da Anitta. E, meu Deus, e agora? A gente chama isso aqui de posição de cúspide, então tem energias da casa 5 e da casa 4. Mas eu vou falar da casa 4 porque, ó, o Marte da Anitta, que é em Câncer, a gente procura aqui, Câncer tá na casa 4 de Ludmilla. Então vamos falar aqui da casa 4. Então, a atitude que a Ludmilla reconhece da Anitta, né, porque a Anitta que está entrando aqui na vida da Ludmilla tá afetando ela como? Tá afetando ela com as questões da casa 4. Aqui a gente não lê como uma questão familiar, né, já que a casa 4 fala muito de família, e sim de manipulação. Porque Câncer, ele gosta muito de tirar vantagem, ele gosta muito de colocar as emoções dele em primeiro plano para falar de como ele se sente e de como o outro deixa ele mal, né? Então isso é manipulação. Então a Ludmilla enxerga a Anitta como muito manipuladora, sim. E Saturno? Saturno, na sinastria, a gente vê como o que que um agrega no outro, né? Porque Saturno é como se fosse um anciãozinho, como se fosse mestre Jedi, que fica lá dando cascudo na gente pra ver, pra gente amadurecer, né? Pra gente melhorar. Então, inconscientemente, né, quando a gente tem essas relações, a gente acaba aprendendo com o outro. E como que um ensina o outro aqui? A gente vai ter que ver a posição de Saturno. Saturno de Ludmilla está na casa 5 de Anitta, ou seja, Anitta entende que Ludmilla tá aí para ensinar ela a ser mais criativa, coisa que Anitta não é. Meu Deus! E o Saturno de Anitta tá na casa 12 de Ludmilla. Então a Anitta, querendo ou não, estimula o inconsciente da Ludmilla, estimula até um senso artístico a Ludmilla a melhorar todo o inconsciente dela. Já Urano é de fato a mudança que a gente causa na vida do outro, sabe? Quando uma pessoa entra na nossa vida e a gente fala, meu Deus, depois que fulano entrou na minha vida, esse campo da minha vida mudou completamente. É tipo isso. Querendo ou não, acontecem mudanças. E o Urano de Ludmilla tá na casa 3 de. Desculpa, gente, não tem maturidade. Ai, meu Deus, respira. Gente, a casa 3 fala muito de fofoca, fala muito de comunicação. Então, a Ludmilla, ela realmente chega pra causar isso na vida da Anitta. Querendo ou não, gente, elas foram fadadas a isso. Tinha que ter aí treta de fofoca entre elas, tinha que ter. Foi a mudança que a Ludmilla proporcionou na vida de Anitta. Se esbarrou, pô, mudanças em comunicações. Até porque a Anitta realmente vai levar isso pra vida, né? Essa falta aí de comunicação, né? De sinceridade entre as duas, olha no que deu. E a mudança que a Anitta proporciona à Ludmilla é em termos sociais, em termos até de amigos. Então, talvez depois, né, dessa confusão entre as duas, a Ludmilla, ela pega uma peneirazinha nas amizades dela, no ciclo social dela. O que é uma mudança muito favorável, né?
E Plutão, meu bem, Plutão. Plutão é o planeta da transformação. O que que o outro vai aí fazer com você que vai não só fazer você mudar, mas transformar, vai mexer nas suas estruturas. Vamos lá, Plutãozinho aqui, cadê? Plutão de Ludmilla tá na casa 1 de Anitta. Ou seja, Anitta vai transformar o quê? A autoimagem dela, o que ela representa aí para o público. Gente, eu tô lendo o mapa, hein? Eu não tô falando minha opinião, hein? E Dona Anitta? O que que Dona Anitta vai fazer que vai mexer com as estruturas de Ludmilla? Casa 9. Ludmilla, ela vai entrar numa vibe de se aprimorar completamente. Vai estar mais filosófica, sabe? Vai procurar conhecimentos a nível superior, vai realmente tentar aí se encontrar, amadurecer. Casa 9 fala muito isso, de conhecimentos superiores, não só de acadêmicos, né, mas de você encontrar uma filosofia, encontrar aí meios que você expanda a sua consciência. Gente, que lindo! Realmente, há males que vêm para o bem. E, gente, é isso. Tentei falar pouco para o vídeo não ficar grande, nem sei quantos minutos deram aí, socorro. Tô até com medo já. Mas pode colocar na velocidade 2, eu deixo, tem problema não. Mas espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa é só entrar no meu site, dar uma olhadinha no Instagram. Fala comigo, chuchus. Beijo.